A cena mudou para a Academia Real de Magia, onde Hyde e Euria chegaram. Hyde comentou sobre a grande multidão, observando o que era esperado dada a natureza prestigiosa dos exames. Os estudantes começaram a notar Euria, e Hyde perguntou por que ela estava se escondendo atrás dele. Euria explicou que se sentia desconfortável com as pessoas a encarando, razão pela qual buscava refúgio atrás de Hyde. Hyde mencionou que achava difícil andar, e Euria, brincando, perguntou se seria mais fácil se ele a carregasse nas costas. Ele respondeu dizendo que poderia ser mais embaraçoso dessa forma, especialmente porque todos estavam os observando devido à fofura de Euria. Euria perguntou se ele achava ela fofa, e Hyde esclareceu que não era apenas uma questão de sua opinião. Euria insistiu que era uma pergunta importante e o instigou a responder, admitindo que ela estava certa. Ele confessou que até queria se gabar dela para as pessoas ao seu redor. Euria segurou firmemente a mão de Hyde, agradecendo-lhe e assegurando que faria o seu melhor para deixá-lo orgulhoso. Hyde tentou gentilmente soltar a mão, sugerindo que ela poderia soltar suas mangas também. No entanto, Euria segurou firme, afirmando que era sua linha de vida. Hyde questionou se estar em público realmente era desafiador para ela, e ao encontrarem uma dama, Hyde se desculpou educadamente e mencionou que foram indicados pela família Kaldwin. A dama reconheceu que eles eram Hyde e Euria e instruiu-os a segui-la. Enquanto caminhavam, a dama expressou surpresa por estar guiando Euria, considerada a reencarnação da sábia. A dama se desculpou e admitiu que nunca ouvirá falar de Hyde, perguntando se ele estava relacionado à família Kaldwin. Euria esclareceu que Hyde era seu noivo, e a dama inicialmente levou na brincadeira, mas logo percebeu a importância da declaração de Euria e os parabenizou, presumindo que Hyde deveria ser de uma família distinta. Hyde, humildemente, afirmou que era um plebeu e que não era necessário fazer piadas sobre isso. A dama, no entanto, achou difícil acreditar. Layla chegou à cena com seu dragão, sinalizando que algo significativo estava prestes a acontecer. O dragão de Layla soltou fogo, criando uma exibição impressionante. A dama que acompanhava Hyde e Euria explicou que a garota chamava-se Layla. Representante da Federação seria um país conhecido por viver em harmonia com bestas mágicas. Hyde notou que a Federação seria era a nação do outro lado do estreito, especializada em invocação mágica, e onde a superioridade de uma pessoa era determinada pela besta mágica com a qual ela se ligava. A dama concordou, acrescentando que, embora as disputas com outros países tivessem cessado, se pudessem produzir resultados excepcionais na Academia Real de Magia, isso fortaleceria sua posição nas relações internacionais e no mundo da magia. Hyde mencionou que ela atuava essencialmente como mediadora entre os países. A dama confirmou isso e mencionou que Layla era amplamente conhecida como a Princesa Dragão porque podia controlar os 4 dragões, símbolos de seu país. Hyde expressou sua admiração e Euria segurou a mão dele firmemente, afirmando que ela também podia realizar a invocação mágica. Hyde respondeu que era natural para alguém tão talentosa quanto Euria. Euria acrescentou que também podia usar vários outros tipos de magia. Hyde a encorajou a mostrar algo verdadeiramente espetacular na próxima vez. A dama então direcionou a atenção deles para o local do exame, onde deveriam usar magia para destruir um dispositivo dentro do limite de tempo. Euria perguntou se poderia tornar as coisas mais desafiadoras, mas Hyde a aconselhou a não causar muitos problemas para os membros da equipe. Embora Euria achasse um pouco insatisfatório, concordaram em prosseguir conforme planejado. Pouco depois, uma criatura parecida com um leão apareceu, e Hyde inicialmente pensou que era uma besta mágica. No entanto, Euria o corrigiu, explicando que era uma simulação de treinamento de combate projetada para imitar bestas mágicas. A dama confirmou a explicação de Euria, observando que foi desenvolvida com base em espécimes trazidos para a academia. Euria então encorajou Hyde a observá-la de perto. Euria se envolveu na batalha com seus oponentes, determinada a mostrar algo impressionante para Hyde. Euria lançou um feitiço ligeiramente mais forte, criando uma explosão massiva. Ela perguntou a Hyde como ele achou, e a dama que supervisionava a simulação ficou surpresa. Enquanto Hyde observava que era muito mais chamativo do que antes e afagava afetuosamente a cabeça de Euria, ela explicou que conseguiu incorporar detalhes sutis, como remover todas as magias de proteção e barreiras no alvo, mantendo a mesma potência. Hyde admirou suas habilidades, comparando-a à sábia mais forte. A dama expressou sua surpresa com a calma deles depois de testemunhar tais feitos. Hyde respondeu que já tinha visto coisas semelhantes antes e acreditava que 1000 anos atrás, Euria havia usado magia com ainda mais poder do que ela exibia agora. A dama mencionou que a magia de Euria era equivalente ao nível mais alto de magia, o 10º nível,
e raramente vi alguém além de magos registrados de rank especial usando isso. Hyde questionou sobre a avaliação que receberiam por criar o solo queimado, e a dama hesitou por um momento, explicando que, como o fogo criado por Eurie era de natureza mágica, seria necessário magia do mesmo nível para neutralizá-lo. Portanto, a avaliação de Hyde seria equivalente à de Eurie. Hyde aceitou, dizendo que estaria tudo bem, e ele liberou seu poder de soco para obter o efeito desejado. Eurie o elogiou, notando que era um bom soco, lembrando dos velhos tempos. No entanto, Hyde expressou que ainda não parecia certo para ele, já que estava mais acostumado a usar armas e armaduras. Eurie assegurou-lhe que ele era forte de qualquer forma. A dama então informou que o diretor queria vê-los. Hyde e Eurie seguiram para o diretor Elise, que os instou a ouvir atentamente. Elise pediu que, enquanto eles estivessem na academia, eles garantissem que se contivesse. Elise havia ouvido do rei de Vegalta que Eurie possuía um talento mágico extraordinário, algo que ela mesma testemunhou em seu escritório. No entanto, Elise enfatizou que a magia de Eurie era tão potente que poderia ser letal, e ela exigia que Eurie se limitasse ao uso apenas de magia de 5º nível enquanto estivesse na academia. Elise advertiu que se Eurie não cumprisse, seria expulsa. Eurie concordou em seguir as regras estabelecidas por Elise. A diretora perguntou a Hyde sobre si mesmo e ele respondeu que não entendia a pergunta. Elise admitiu que estava tendo dificuldades para compreender sua própria existência. Hyde pediu desculpas, mas Elise explicou que sua dificuldade não era com Hyde em si, mas sim porque ela não tinha mais a dizer sobre a situação. Hyde, por outro lado, virou-se para Eurie e perguntou sobre a idade de Elise, observando que achava que elfos eram imortais, mas notou que a diretora parecia mais jovem que Eurie. Eurie esclareceu que os elfos basicamente param de envelhecer por volta dos 15 a 20 anos, então sua aparência pode variar significativamente. Eurie entendeu que a diretora parou de crescer fisicamente antes de parar de envelhecer. Elise perguntou se a chamavam de Pequena Elise. Em seguida, indagou sobre a magia que Hyde havia usado. Hyde explicou que não era magia, apenas um soco. Elise expressou frustração com a resposta de Hyde, afirmando que não fazia sentido. De qualquer forma, ela pediu que ele também se contivesse na academia. Hyde disse que poderia pegar leve, mas se conter completamente seria um problema. Elise apontou que seria um problema para ela também. Hyde mencionou que foi ordenado pelo chefe da família Caldwin a obter resultados razoáveis. Ele concordou em evitar causar problemas que pudessem prejudicar seu noivado com Eurie. A diretora Elise mencionou que recebeu um relatório anterior de Alicia sobre o assunto, então ela se responsabilizou por subestimá-los. Ela sugeriu levantar as restrições apenas durante os exames, e não se importava com um pouco de uso de magia, desde que não ultrapassasse os limites, como aconteceu naquele dia. No entanto, ela alertou que ficaria zangada se ultrapassassem os limites. Eurie, curiosa, perguntou o que Elise quis dizer quando disse que nunca pensou que ouviria os nomes Eurie e Hyde juntos. Elise explicou que Hyde provavelmente não sabia, pois era um pedaço da história passada entre os elfos. Eurie ouviu isso do avô dela. Hyde perguntou sobre a significância da história entre os elfos. Elise hesitou no início, sugerindo que poderia não ser muito interessante, mas Hyde expressou interesse em obter informações de 1000 anos atrás. Elise então começou a contar a história de um herói que estava apaixonado por uma sábia. Hyde ficou chocado ao saber que o herói estava apaixonado pela sábia. Eurie sentiu-se constrangida, e Elise confirmou que era verdade. O herói e a sábia eram inimigos, mas ambos desejavam a paz e lutaram juntos por mais de 50 anos para evitar danos significativos às suas respectivas forças. No entanto, durante uma batalha, a sábia caiu e faleceu. Ao receber essa notícia, o herói invadiu o castelo real de Vegalta sozinho. Quando o herói chegou ao castelo, estava em um estado desgastado e à beira da morte. Elise explicou que a razão do herói vir ao castelo real era se despedir da sábia. Elise achou esse ato bastante impressionante e acreditava ser algo que só acontecia em histórias de amor. Elise especulou que se a sábia pudesse ouvir os pensamentos do herói, ela provavelmente ficaria encantada. Essa lenda inspirou muitas histórias entre os elfos. Hyde agradeceu a Elise por compartilhar a história com eles e se desculpou. Ao ver que Eurie não estava se sentindo bem, decidiram sair. Elise perguntou a Eurie se ela estava bem, e Eurie a tranquilizou, pedindo para não se preocupar com sua condição. Elise enfatizou a importância de aderir estritamente às restrições de habilidades. Eurie saiu da reunião com Hyde, e antes de irem ao lado de fora, Elise os parabenizou novamente por sua aceitação na Academia de Magia.
No lado de fora, Hyde comentou que a história não parecia tão ruim, enquanto Euria explicava que a história se tornou popular e era passada entre os elfos. No entanto, em algum momento, considerou-se problemático que eles estavam apaixonados, então ela se recusou contar a Hyde, temendo que isso deixasse desconfortável. Euria se perguntou se não foi um erro e Hyde disse que a história passada entre os elfos era algo que realmente aconteceu. Euria percebeu que Hyde tinha vindo vê-la mesmo quando ela morreu em sua vida passada. Hyde confirmou, dizendo que tinha que vê-la, não importa o que, mesmo que isso significasse ser severamente espancado no processo. Ele não podia simplesmente deixar a jovem Tiana morrer sem tentar ajudar. Euria perguntou sobre o que Hyde estava tentando dizer na época. Hyde refletiu sobre sua vida passada, percebendo que, no final, não podiam decidir quem era mais forte, mas ele gostava de lutar com alguém como ela por mais de 50 anos. Ele explicou a Euria que não disse nada porque se sentia como um peixe sufocado, incapaz de falar. Ele não achava que havia alguém que falasse antes de morrer. Euria o pressionou para revelar o que ele queria dizer, mas Hyde desviou a pergunta, sugerindo que deveriam informar a Alicia e aos outros que haviam passado no exame de admissão. Euria o seguiu. A cena mudou para a casa deles, onde todos comemoraram o sucesso no exame de admissão. Galelion os parabenizou, e Euria e Hyde expressaram gratidão a todos pelo apoio. Alice informou Euria que eles morariam no dormitório da academia, então ela deixaria Euria sob os cuidados de Hyde. Alice acrescentou que Euria tinha alguns problemas, como ser desajeitada com palavras e falta de maneiras, juntamente com outros aspectos problemáticos. Galelion então chamou por Hyde e pediu a ele que cuidasse bem de Euria na academia, expressando preocupação sobre como Euria, que já tinha dificuldade em interagir com algumas pessoas, se sairia na vida na academia. Alice enfatizou que Euria era o tesouro deles, e Galelion advertiu severamente Hyde para não fazer avanços em direção a Euria até que estivessem casados. Hyde concordou com isso e até brincou que tais avanços poderiam resultar na pena de morte. Galelion concorda que entender a seriedade do assunto era importante, e Alicia comentou com Euria que ela teria muito trabalho a fazer. A cena mudou para a Academia de Magia, onde a diretora Elise parabenizou todos os novos alunos por sua matrícula na academia. Ela expressou sua esperança de que todos trabalhassem diligentemente, sem hesitação, para alcançar os futuros desejados. Posteriormente, no dormitório, os alunos receberam chaves de seus quartos. Hyde perguntou se eles compartilhariam um quarto juntos. Uma dama explicou que na academia, havia nobres que já estavam noivos ou casados quando entravam, e, a menos que houvesse circunstâncias especiais, eles organizavam para que os alunos noivos ficassem no mesmo quarto. Hyde ficou surpreso ao saber dessa política para alunos noivos e perguntou a Euria se ela estava bem com isso. Euria confirmou que estava e acrescentou que estava aliviada por estar com Hyde em vez de alguma garota aleatória. Hyde mencionou que Alicia também pediu a ele para cuidar dela, ao que Euria, brincando, comentou que parecia estar completamente sem esperanças agora. Eles entraram em seu quarto, e Hyde comentou que era um quarto bastante agradável. Euria sugeriu que, se carregasse o quarto com algum poder mágico de antemão, Hyde poderia usar a ferramenta mágica do dormitório para cozinhar. Sentindo fome após a cerimônia, Hyde mencionou que poderia preparar alguns pratos simples. Ele compartilhou que tinha experiência com tarefas na cozinha durante viagens de acampamento. Enquanto Hyde abria a mesa para acessar os vegetais, Euria lembrou de suas experiências em campos de batalha. Quando costumava caçar coelhos sempre que via um, Hyde também fazia isso. Ela recordou aqueles tempos em que ela acabara de se juntar ao exército e não era essencial, então não prestavam muita atenção nela. Euria costumava comer frutas e gramíneas selvagens para se sustentar. Hyde lembrou que não podiam ferver água, pois o vapor poderia alertar o inimigo, então ele costumava espremer uvas para reidratá-la. Euria concordou, mencionando que se lembrava do sabor, mas achava um pouco inconveniente porque podia manchar suas roupas. Hyde apontou que o uniforme militar Vegalta era branco, enquanto o de Altin era preto, tornando-o menos visível. No entanto, devido ao cheiro, Euria conseguia localizá-lo. Ela recordou que estava a favor do vento na época e foi assim que descobriu onde ele estava. Euria sugeriu que tivessem uma refeição simples como costumavam fazer, pois a nostalgia poderia realçar os sabores. Hyde hesitou inicialmente, mas concordou eventualmente, e Euria ofereceu ajuda para preparar a refeição. Hyde cozinhava enquanto Euria ajudava a cortar os vegetais. Euria mencionou que a última vez que cozinhou com alguém assim foi quando era criança. Hyde perguntou se foi na Vila dos Elfos em sua vida anterior.
Euria confirmou que sim e lembrou que sua mãe a elogiara um pouco, mas além disso não recebeu muitos elogios. Hyde colocou carinhosamente a mão em sua cabeça e lembrou-a de que ela agora era elogiada ao longo das gerações. Ele assegurou que sua mãe ficaria orgulhosa se soubesse de suas conquistas. Este momento emocional levou Euria a refletir sobre sua vida passada quando Hyde era apenas uma criança. Hyde mencionou que só se lembrava de estar sozinho em seu mundo anterior. Ele tinha um corpo fraco e propenso a febres quando criança, levando a memórias nebulosas de seus pais. Hyde continuou a contar seu passado, revelando que nasceu no Império Altin, um país marcado por uma grande disparidade de riqueza. As políticas do Império exploravam tanto a terra quanto as pessoas. Nesse ambiente, era comum que crianças de vilarejos pobres como ele se tornassem soldados. Aqueles que não podiam se tornar soldados eram considerados fardos. Hyde, que tinha um corpo fraco e sofria de febres frequentes, ansiava por uma constituição normal. Determinado a fortalecer seu corpo, treinava incansavelmente sempre que se recuperava de uma febre. Sua persistência valeu a pena, e eventualmente ele desenvolveu o corpo forte e robusto que possuía agora. Ele estava radiante com sua transformação. Podia correr como outras crianças e não só acompanhá-las, mas também superá-las em termos de força. No entanto, essa transformação teve seus inconvenientes. Outros começaram a chamá-lo de filho do monstro por causa de suas habilidades extraordinárias. A mãe de Hyde, que havia sido amaldiçoada por dar à luz a um monstro, também começou a se referir a ele como um monstro. A comunidade eventualmente o rejeitou, e ele foi entregue a um grupo de mercenários. Inicialmente, subestimaram-no, mas logo testemunharam suas incríveis habilidades de combate. Não importava quão perigoso fosse o campo de batalha, Hyde sempre retornava vitorioso, derrotando inimigos com violência avassaladora. Com o tempo, ninguém ousava desafiá-lo. A vida de Hyde continuou como mercenário, durante a qual procurou alguém como ele, mas nunca encontrou ninguém. Seus feitos começaram a se acumular, e as pessoas começaram a se referir a ele como um herói. Sua vida estava cheia de incerteza e aventura. Euria, de repente, sentindo-se emocional, expressou sua admiração pelas realizações de Hyde e o chamou de incrível. Hyde ficou surpreso com sua mudança súbita de comportamento. Euria explicou que queria retribuir e fazê-lo feliz oferecendo elogios. Euria enfatizou que Hyde não estava mais sozinho e que ela sempre estaria lá para elogiar o seu trabalho árduo. Ele ficou corado em resposta aos elogios, se sentindo um pouco sobrecarregado, e pediu a ela, de maneira humorística, que parasse. O incentivo de Euria trouxe um novo senso de companheirismo e apoio à vida de Hyde. Hyde e Euria entraram no quarto e Hyde notou que a cama era espaçosa o suficiente para 2 pessoas. Para confirmar, ele perguntou se ela estava bem em dormir juntos. Euria o tranquilizou, dizendo que estava perfeitamente bem. Euria mencionou que costumava se mexer durante o sono e, às vezes, acordava se sentindo sonolenta. Hyde ofereceu-se para dormir na sala de estar se ela estivesse preocupada com isso, mas Euria explicou que se sentiria solitária sozinha. Euria expressou seu desejo de dormirem juntos, e Hyde concordou, dizendo que estava confortável com qualquer coisa quando estava com ela. Ele brincou pensando na cara de Galelion quando dormia, acrescentando um toque de humor à conversa. Na manhã seguinte, eles haviam dormido na cama, e Euria segurava a camisa de Hyde. Hyde mencionou que parecia um pouco pesada, mas ela ainda estava dormindo. Ele pensou sobre como costumava ser jovem uma vez e ficou grato por isso. Gentilmente acordou Euria porque já era de manhã e sugeriu que ela ficaria mais alerta após um banho. Euria acordou e disse que queria tomar um banho. Hyde concordou e disse que ela deveria ir em frente, e enquanto ela fazia isso, ele prepararia o café da manhã. Euria sugeriu que tomassem banho juntos, mas Hyde hesitou, considerando isso um pouco íntimo. Euria brincou e Hyde entendeu seu pedido, então concordou em tomar banho juntos, mas pediu que ela não dormisse novamente. Eles foram para o banheiro, onde Hyde preparou a água e pediu a Euria que se juntasse a ele. Euria questionou o motivo, e Hyde disse que queria compartilhar a experiência. Euria pegou seus shorts, surpreendendo Hyde, e quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela lembrou que ele havia prometido antes. Frustrado, Hyde disse que seguraria a mão dela até ela entrar, então ela deveria dar um tempo a ele. Euria concordou com esse acordo, e enquanto a cena se desenrolava, ela começou a tirar as roupas. Hyde disse para ela esperar, mas ela ignorou seu pedido e perguntou sobre algo em seu rosto. Hyde explicou que sempre cobria o rosto ao tomar banho, era um hábito dele. Euria expressou surpresa, dizendo que não achava que ele pudesse fazer isso. Hyde respondeu dizendo para não subestimar um herói,
que poderia facilmente navegar pelo ambiente de olhos fechados. Euria elogiou os heróis, e Euria pediu a ele que segurasse sua mão para entrar na banheira. Uma vez na água quente, Hyde sentou-se do lado de fora e comentou sobre o calor reconfortante, explicando que ficar de molho assim aquecia Euria. Euria concordou, dizendo que estava realmente quente. Depois de se arrumarem, enquanto caminhavam, Euria perguntou a Hyde por que ele parecia tão cansado. Ele ponderou se era algo bom ou ruim que ela não lembrava de nada e respondeu que estava apenas um pouco cansado. Eles chegaram à sala de aula, e todos os alunos voltaram sua atenção para Euria. Eles se reuniram ao redor dela, expressando empolgação por estudar com ela. Eles tinham ouvido falar sobre ela usando um feitiço de nível 10 no exame de admissão, e alguns sugeriram que ela merecia o título de sábia. Euria então apresentou Hyde a todos e afirmou que ele era ainda mais notável do que ela. Todos os olhares se voltaram para ele, e perguntaram sobre Hyde dissipando a magia de nível 10 de Euria. Eles especularam que ele devia ter alguma ligação com a família Kaldvin, se ele pudesse acompanhar Euria, e buscaram confirmação sobre isso. Hyde expressou sua profunda alegria em resposta à calorosa recepção deles e se apresentou. Ele mencionou que assumiria o nome Kaldvin no futuro, mas enfatizou que era um plebeu, ao contrário de todos os outros na sala. Apesar de não conhecerem seu passado, ele ficou profundamente tocado pelos elogios sinceros deles e pelo calor genuíno. Um dos alunos concordou, afirmando que reconheceriam a força de Hyde, assim como valorizavam a sábia. Independentemente de Euria e sua origem, eles acreditavam na importância de permitir que qualquer pessoa aprendesse magia. No entanto, um menino cético desafiou Hyde, questionando como um plebeu como ele poderia ter dissipado uma magia de nível 10. Ele afirmou que não era tolo o suficiente para aceitar isso, já que Hyde não parecia resistente a ele. Hyde retrucou dizendo ao menino que, se ele fosse tão forte quanto afirmava, teria algumas críticas severas para Hyde. O menino Fareg revelou ser filho da família Vermina, conhecida por sua longa linhagem e talento mágico. Se Euria não estivesse presente, toda a atenção teria se concentrado em Fareg, mas ele parecia egocêntrico e costumava culpar os outros, tornando-o impopular. Hyde sentiu que era constrangedor como alguém de uma família prestigiosa, esperava por uma chance de perturbar os outros. Hyde ficou se perguntando sobre as motivações e ações do garoto. Fareg insultantemente sugeriu que Hyde, um plebeu, tinha uma conexão com a família Kaldvin, o que considerava um insulto à família Kaldvin que protegia Vegalta por gerações. Em resposta, Hyde disse a Fareg que, se ele tinha dúvidas sobre sua identidade, poderia confirmar isso com Alicia. Fareg contestou que não era sobre a identidade de Hyde, mas sim sobre o fato de alguém de baixa origem como Hyde ter conseguido entrar na academia, o que ele considerava inaceitável. Hyde se defendeu explicando que havia passado com sucesso nos exames escrito e prático, recebendo aprovação de Elise também. Ele também mencionou a política da escola, que enfatizava a importância de preservar a magia deixada pela sábia, independentemente da origem de alguém. Fareg desconsiderou a explicação de Hyde e o acusou de agir como um avô. Outro menino aconselhou Fareg a deixar o assunto de lado e alertou que provocar alguém ligado à família Kaldvin poderia ter consequências para a família Vermina. Apesar disso, Fareg continuou provocando Hyde, sugerindo que ele poderia ser um servo da família Kaldvin. Finalmente, Hyde pediu desculpas pela apresentação tardia e deixou uma bomba ao revelar que era o noivo de Euria. A revelação do noivado de Hyde e Euria deixou todos os alunos em choque. Hyde sugeriu a Euria que encontrassem seus lugares. Ele pegou na mão dela, e começaram a fazer o caminho. Hyde mencionou como estava satisfeito em ver a expressão perplexa de Fareg. Euria comentou que fazia um tempo desde que viu esse lado de Hyde, mas ela havia esquecido de seu mau humor. Ele explicou que ele não era uma pessoa má, mas às vezes as pessoas que agiam muito arrogantemente podiam colocar seus aliados em perigo, e era melhor abordar tal comportamento desde cedo. Euria observou que estava começando a entender por que os soldados do país de Hyde eram tão obedientes. Logo, outro menino se aproximou deles e ofereceu um lugar perto dele, mencionando que achava chato ficar sozinho. Hyde agradeceu e se apresentou, dizendo ao menino que poderia chamá-lo do que preferisse. O menino Visel Blanche, sabiamente mencionou que era da família de engenheiros de equipamentos responsável por criar ferramentas mágicas usadas pela família Kaldvin e seus servos. Euria pediu a Visel que transmitisse à sua irmã que estavam usando as ferramentas mágicas com cuidado. Visel expressou sua certeza de que sua irmã ficaria encantada, mencionando que ela ficou radiante quando recebeu sua primeira comissão. Euria sugeriu que Visel a chamasse pelo nome, e ele respondeu que ela poderia se dirigir a ele como Miss Euria.
Euria estava curiosa sobre por que Veisel havia feito o teste para se tornar um mago quando havia aulas disponíveis para engenheiros mágicos. Veisel explicou que inclinava mais para o lado prático das coisas. Além de ser um mago, ele buscava entender não apenas o que era essencial para si mesmo, mas também para os outros ao seu redor. Seu objetivo era criar ferramentas mágicas mais práticas, beneficiando tanto a ele quanto aos outros. Ele reconheceu que, dependendo da pessoa, isso poderia ser visto como um incômodo. Hyde interveio, expressando seu apoio à ambição de Veisel, enfatizando que criar boas ferramentas mágicas estava alinhado com a busca da escola pelo desenvolvimento da ideologia mágica. Ele acreditava que aqueles que reclamavam simplesmente não entendiam essa perspectiva. Euria concordou, acrescentando que a coisa mais crucial era aprender as coisas corretamente. Veisel observou que, quando tanto Euria quanto Hyde falavam assim, parecia especialmente significativo por algum motivo. Ele então perguntou sobre a magia de nível 10 que Hyde havia dissipado e perguntou se poderia dar uma olhada na ferramenta mágica de Hyde. Euria explicou que o poder mágico de Hyde era único e seu fluxo de mana estava prejudicado, o que o impedia de usar efetivamente ferramentas mágicas. Veisel percebeu que era impossível para Hyde usar a ferramenta nessas condições. Veisel entregou algo a Hyde e sugeriu que ele a destruísse. Hyde respondeu que não poderia quebrá-la. Veisel esclareceu que era apenas uma peça sobressalente, e que estava interessado em entender as circunstâncias sob as quais uma ferramenta mágica se desgastaria. Como engenheiro mágico, essa informação era valiosa para ele. Ele acrescentou que a ferramenta mágica havia sido especialmente elaborada por ele e testada por várias pessoas para uso comum, e sua durabilidade podia lidar com um uso intenso e consecutivo. Seguindo o pedido de Veisel, Hyde procedeu a quebrar a ferramenta, e no processo, os óculos de Veisel também foram destruídos. Veisel observou que era uma de suas melhores obras, a qual Hyde respondeu que havia sido instruído a quebrá-la. Veisel expressou surpresa, afirmando que não esperava que Hyde quebrasse a ferramenta mágica tão facilmente. Ele então se virou para Euria e pediu sua opinião sobre esse fenômeno incomum. Euria explicou que acreditava que a magia de Hyde era fundamentalmente diferente da de todos os outros. Quando Veisel foi perguntado sobre sua opinião, ele admitiu que também não sabia. Concordou com a avaliação de Euria e mencionou que a magia protetora e a gravação na ferramenta estavam danificadas, o que parecia estar relacionado ao motivo pelo qual a ferramenta mágica se quebrou fisicamente. Ele enfatizou a necessidade de análises e experimentos adicionais para chegar a uma compreensão conclusiva, já que a chave desse fenômeno permanecia desconhecida para eles. Então, foi perguntado de onde Hyde havia obtido esse poder mágico único, ao qual ele respondeu que fazia muito tempo, então ele não se lembrava. Hyde direcionou sua atenção a uma estudante que estava ouvindo a conversa e perguntou por que ela estava bisbilhotando. A moça respondeu que era difícil não ouvir a conversa deles. Quando a garota se identificou como não sendo uma estranha, Hyde sugeriu chamar a segurança. No entanto, a garota se desculpou rapidamente e se apresentou como Miles Lambat, uma jovem de 17 anos da vila marginal de Noaberg. Miles explicou que seus únicos amigos na vila eram as ovelhas e que ela se matriculou na academia com uma bolsa de estudos esperando fazer alguns amigos humanos. Hyde deixou o julgamento para Euria, que achou a energia de Miles atraente e aprovou. Miles expressou sua gratidão, mencionando que ela havia estado pensando em sua apresentação a noite toda e apreciou a recepção positiva. Hyde, de forma descontraída, afirmou que Miles estava em seus bons modos, promovendo-a de pessoa suspeita a colega de classe. Em seguida, ele perguntou por que Miles havia escutado a conversa deles, a qual ela respondeu que tudo havia passado por cima de sua cabeça, então ela estava procurando alguém com quem ela achava que poderia se conectar. Hyde sugeriu que Miles deveria simplesmente se aproximar das pessoas como ela normalmente faria, envolvendo-se em conversas informais. Miles perguntou o que Hyde queria dizer, dizendo que era impossível iniciar conversas com as pessoas e perguntar sobre coisas como a colheita em seu território ou como uma plebeia como ela poderia se juntar a eles. Hyde aconselhou a dizer algo como: "Este ano tivemos tantas ovelhas que ela realmente quebrou algumas tesouras" ou algo semelhante. Miles hesitou, alertando contra fazer declarações aleatórias e agir como se não fosse da conta deles. Miles então perguntou a Hyde sobre os rumores que ouvirá de que ele nasceu no campo. Hyde esclareceu que não era completamente remoto como Noaberg. Miles, curiosa, perguntou sobre a cidade natal de Hyde, ao que ele revelou que era Ares. Miles observou que eram semelhantes e que havia apenas florestas, montanhas e rios em suas cidades natais. Hyde apontou a diferença, mencionando que Noaberg tinha montanhas, enquanto Ares tinha madeira de alta qualidade e fazendas de laranjas.
Miles acrescentou que no Aberve tinha suas especialidades locais, como água limpa e ovelhas. Miles expressou sua preocupação por ter apenas ovelhas em água limpa, temendo que ela ficasse sozinha. Eury esperava ansiosamente por um amigo do campo, mas Eury interveio e assegurou a Miles que seria sua amiga. Miles, com lágrimas nos olhos, confirmou que realmente gostou de Eury e ficou profundamente tocada pelo gesto dela. Wiesel se apresentou e deu as boas-vindas a Miles, falando-a para deixar de lado formalidades. Hyde também acrescentou, sugerindo que todos se dessem bem como pessoas do campo, criando um senso de camaradagem entre eles. Miles estava animada por ter 3 amigos humanos em sua vida, cada um com um nome único. No entanto, Hyde notou que a professora estava atrasada, e Wiesel concordou que a aula deveria ter começado, sugerindo que pode haver um problema. Miles sugeriu que os professores poderiam ter se perdido, ao que Hyde respondeu que era altamente improvável, afirmando que até Miles poderia encontrar a sala de aula. Miles ficou frustrada e pediu a eles para pararem de tratá-la como uma idiota. Eury, no entanto, a tranquilizou, dizendo que Miles ainda era uma garota inteligente. Nesse momento, uma mulher entrou na sala pedindo desculpas por estar prestes a se atrasar, pois Elise ficaria descontente se isso acontecesse. Ela se apresentou como a professora da turma deles, e foi um prazer conhecê-los.